Bom dia, pessoal. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre o além do teste, né? Ou além do teste, o papel do time de QA na busca pela excelência do produto, do conceito ao lançamento. Então, esse é um tópico de QA essencial. Eu sou Beatriz Pascoal, eu sou QA do CID Campinas, 3 anos e meio, mais ou menos. Já trabalhei como mobile, agora sou de NC. Eu sou designer de formação. Recentemente, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de software. E o fato mais curioso sobre mim é que eu sou designer e trabalho como QA. A minha curiosidade para por aí. Bom, aqui, para quem me conhece, eu sou Gabriel, mas todo mundo aqui no CID basicamente me conhece como Jundurian, ou qualquer variação do meu nome do meio. Esse Gabriel Fernandes que está na apresentação aqui, acho que ninguém nem de QA sabe quem é. Eu nem sei quem é, me colocaram hoje para apresentar comigo. A Bia achou que era uma outra pessoa que ia falar com ela. Eu sou QA aqui no CID, acho que esse ano vão fazer 12 anos, mais ou menos. Sempre fui QA desde que eu entrei no CID. E meu fato curioso é que eu sou uma mistura de português com armênio, com um pouquinho de brasileiro, que saiu um cara absolutamente viciado em samba, que ouve samba praticamente todo dia. Uma mistura muito louca aí. Pode ver essa informação, né? Vamos começar. Tem que abrir o jogo. Mas, basicamente, o que é QA? Eu acho que vocês viram um forms que a gente pediu ali para o pessoal responder. E, assim, a gente era de português. Ele tinha umas perguntas nada a ver com o tema. Ele tinha coisa que era obrigatória, tinha coisa que não. E acho que ali simplifica bem o porquê da existência de QA e para que QA existe, né? Para não deixar coisa daquele porte irem para a produção. Para quem mandou ali mensagem durante a semana perguntando, isso é brincadeira? Basicamente era uma brincadeira séria. Tinha o pinito de verdade, mas os foram para brincadeira. Foi uma brincadeira ali para mostrar erros que podem passar por produção, como o QA pode ajudar nisso tudo. Então, era uma brincadeira com fundinho de verdade. Obrigada para quem respondeu, galera. Foi bem bacana. Bom, antes de começar efetivamente falando o que é QA, a gente resolveu trazer aqui alguns mitos que a gente que trabalha na área ouve muito, e o objetivo que a gente vai ter nessa apresentação aqui vai ser desmistificar algum deles. A gente vai fazer uma volta, vai voltar neles no final, mas a gente trouxe 5 mitos aqui que a gente ouve bastante, que o trabalho de QA é apenas testar, a gente só vai lá, aperta botão e acabou, não faz mais nada. Que nosso trabalho é só achar bug e quebrar o código, que nosso prazer é quebrar o código, a gente só quer achar bug. Que QA só é necessário no final do ciclo de desenvolvimento, que a gente não precisa se envolver em nada que acontece antes, a gente só precisa, o projeto está pronto, a gente testa só no final. Que o nosso trabalho é fácil, e acho que o pior de tudo, que o que a gente faz não adiciona valor nenhum ao produto final ou ao cliente. Então, são algumas coisas que a gente vai tentar desmistificar ao longo dessa apresentação. E, para começar ali, o que seria do mundo sem QA? Só para começar aqui também, esclarecendo, a gente não quer dizer que nenhum desses casos aqui teve QA, não teve nenhum QA trabalhando. Provavelmente teve, mas a gente quer mostrar, sim, problemas que a falta de qualidade num software, num produto, pode causar. Se aconteceu isso com, imagina sem. Exato. A gente começa ali com a quase Terceira Guerra Mundial, onde alguns soldados americanos viram algo vindo no céu ali, aviões, alguma coisa que eles não identificaram muito bem, e ao invés de eles darem um alerta ali para o pessoal tentar entender o que estava acontecendo, apertaram no botão errado, que colocou todos em alerta para nível de guerra. Então, assim, eles já estavam preparando míssil para contra-atacar e tudo mais. Mas tudo isso foi só um erro humano. Um erro humano também pode causar um bug ali que pode dar bastante trabalho no futuro. Bug do milênio até dói um pouquinho de falar, porque provavelmente muita gente que está nessa call não era sequer nascido quando isso aconteceu, ou se era nascido era muito novo e não passou por esse perrengue. Mas para quem não lembra, o bug do milênio não foi bem um bug, mas foi mais um temor que aconteceu na virada de 1999 para 2000, onde naquela época os computadores armazenavam as datas por 2 dígitos. Então nessa virada ia sair de 99 para 00. Então tinha um temor que quando mudasse para 00, ele voltasse para 1900 em vez de interpretar como 2000. No final isso não aconteceu. Os computadores já eram até suficientemente inteligentes, eles encararam como 2000 mesmo, 00. Mas assim, pelo menos foi um catalisador para que todas as empresas, todos os projetos fossem atualizados para armazenar dados com 4 dígitos. Não teve o bug, mas teve um custo adicional por conta dele. A gente tem também o caso da Ariane 5, um foguete que explodiu, é um foguete europeu,
primeiro não tripulado que iria ali para o espaço, e teve uma falha no software que fez cálculos errados e sobrecarregou o sistema com números mais longos que podia suportar. E ele explodiu logo ali no lançamento, causando uma perca de 370 milhões de dólares. Então, bugs podem causar uma bastante perda financeira também. E por último, que a gente trouxe aqui foi um mais recente do Magalu, se não me engano, foi em 2019. Pena que aconteceu durante a madrugada, a gente não conseguiu aproveitar isso aí. Mas teve uma falha no sistema de vale-compras da Magalu e eles dispararam cupons de R$ 1.000 para os clientes. E esse cupom dava para ser usado em absolutamente qualquer produto da loja. Então, teve gente que comprou notebook, TV, celular por menos de R$ 100, por menos de R$ 500. Então, imagina o prejuízo que a Magalu teve. Ela honrou com tudo, mas imagina o prejuízo que ela teve. Depois, ela até fez campanha de marketing, meio que tirando o sarro disso, mas por causa de um bug, ela teve um belo de um prejuízo aí, porque ela teve que honrar tudo que aconteceu. Isso, inclusive, aconteceu em 2020, na pandemia, se eu não me engano, com a Amazon também. A Amazon aconteceu essa mesma coisa durante a madrugada, e eu também não peguei, estava dormindo também. Mas é mais explicativo do que se parece esse tipo de issue em e-commerces. E, basicamente, depois de tudo isso, o que é QA? QA ali é um processo que permeia todo o processo de desenvolvimento de um software, desde o refinamento de user stories até a entrega para o cliente. E QA não é garantia de qualidade, mas a gente preza bastante pela qualidade e por tentar evitar que custos como esse que a gente citou aconteçam lá em produção, lá no futuro, quando realmente pode causar uma perda financeira enorme. E grande parte também ali do QA, a importância de QA, é garantir que o projeto vai ser entregue de acordo com as expectativas do cliente. Todas aquelas features, aqueles requisitos que o cliente quer que estejam funcionais e existentes na sua aplicação, é parte do QA garantir que estejam funcionando, que estejam como é de acordo com a documentação, com os requisitos. E QA tem como grande importância ali aumentar a confiança desses softwares. A gente trabalha muito ali para tentar garantir que aquele software é confiável para ir para a produção, para o cliente usar, para ir para a loja. A gente tenta garantir que as regras de negócio estejam todas de acordo com o que foi solicitado, que as regras, leis ou normas regulatórias necessárias também sejam de acordo. Informar os stakeholders também, sobre possíveis riscos, possíveis problemas que possa ter ali no futuro, qualquer risco que a mais que a gente perceba, olha, essa parte do software não está tão ok, isso também é um trabalho. Inclusive, o tem alguns princípios, a gente não trabalha assim na louca, a gente tem alguns princípios que a gente segue, e um deles cita que o teste mostra a presença de erros e não a sua ausência, ou seja, a gente trabalha para mostrar alguns os erros que a gente encontra, mas não para provar que o software está livre de erros e pode ir para a produção, para a loja, que não vai ter nenhum probleminha nunca mais. Não. A gente procura o máximo de erros possíveis, mas a gente não consegue provar a não existência de erro nenhum. E, como a gente mostrou nos bugs famosos ali, a gente tenta evitar custos adicionais, principalmente em produção. Quanto mais demorado para a gente encontrar esse issue, para esse bug, mais caro fica. Então, a grande parte de QA também, a importância de QA é evitar esses custos. Em resumo, a gente tenta evitar que o usuário receba um item com problemas e erros em sua execução. Agora a gente vai trazer uma parte que é um pouco mais de psicologia de teste. A gente vai falar um pouquinho de como tem que ser a mentalidade tester e como tem que ser essa relação do tester com o dev ou com o time mesmo. Primeiro, algumas características aqui que a gente trouxe que é bom para o testador ter. Primeiro, ele tem que ser curioso, sempre pensar, o que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu fizer aquilo? Até para a gente sair um pouco do que a gente chama de caminho feliz, né, que é testar só o que está na user story e acabou, sair um pouquinho desse escopo. Ele tem que ser um pouco pessimista. E aí eu falo, não é questão que a gente não acredita que o software está sendo bem construído, que está todo mundo fazendo o seu trabalho, mas é olhar alguma parte, alguma área mais crítica aqui e falar, pô, aqui tem alguma coisa, essa área mais crítica, eu vou focar um pouco mais aqui, que pode dar algum problema que cabe ao QA achar. Tem que ter olhar crítico, seja para analisar de um modo frio as features, os processos que o QA tem, as atividades que a gente tem para saber quando atacar tal coisa, qual tipo de teste que a gente deve fazer, em qual circunstância. Então, deve ter um olhar crítico nesse aspecto também. Atenção aos detalhes, essa eu acho que é muito importante, porque, na minha opinião, pelo menos, pegar o caminho feliz, as features, os bugs básicos, vamos falar assim, eu acho que é obrigação de qualquer QA. Mas o nosso diferencial, vamos falar assim, está ali nos detalhes. A gente
caçar algum bug mais escondido, dar uma olhada na user story para ver se está tudo realmente bem detalhado, descrevendo bem o que o cliente quer, até para não confundir o resto do pessoal do projeto. Então, uma atenção aos detalhes também é muito importante para a gente. E ter uma comunicação boa com o time. Isso eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide, pode mudar até, porque existe toda uma parte de psicologia que a gente pode encarar assim, quando um QA identifica algum bug, esse bug pode ser encarado como uma crítica ao produto que o time, com tanto cuidado, fez. E como a Bia comentou, é um processo onde a gente dá mais confiança para o software. E convenhamos, é melhor esse bug ser encontrado por um colega ou um tester do que, como a gente viu, ia aparecer no usuário final lá em produção. Então, antes tarde do que mais tarde, como a gente botou nos slides atrás ali. Então, o tester e o dev, o tester e o time tem que ter uma boa relação. Pode não precisar ser best friends forever, mas sim, tem que ter uma relação casual boa para a gente conseguir ter o dia a dia no projeto tranquilo. Então, a gente sempre fala em pensar em colaboração ao invés de batalha, a gente sempre lembrar do objetivo de todo mundo, que é construir um software bom, destacar os benefícios que os testes trazem. Como a Bia falou, a gente achando o bug quanto antes, a gente mitiga que esse bug caia em produção, caia na mão do usuário, e também dá para encarar que os testes, os bugs, eles são um jeito de fazer o próprio time crescer. Porque um bug, alguma coisa errada que você acha nas primeiras sprints, você pode ter certeza que os devs vão evitar ao máximo ele acontecer no futuro. Então, eles podem aprender, pô, essa área aqui eu não cobri no começo, deixa eu cobrir no futuro. Então, pode elevar o nível do time também e comunicar falhas de modo neutro. Sempre pensar no fato, no que ocorreu, do que efetivamente criticar a pessoa que, em tese, foi responsável por aquilo ter acontecido. E agora a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo nas metodologias de desenvolvimento, vai mostrar como o QA atuava e veio atuando ao longo da evolução das metodologias de desenvolvimento de software. Então, primeiro fez-se a luz, né? E depois fez-se o modelo cascata. A gente não vai parar para explicar exatamente o que são cada um deles, mas o modelo cascata era um modelo de fases sequenciais, e como vocês podem ver ali, que o QA ficava praticamente por último na parte de verificação ali. Ou seja, se a gente achava um bug, na verdade, os testes ficavam no fim. A gente não participava das fases anteriores. Então, se a gente achava um bug, o processo todo voltava a algumas etapas anteriores. Então, era muito complicado para a gente. E para quem é um pouquinho mais antigo de seed, na época do antigo Cell, era basicamente isso que acontecia quando a gente testava basicamente os modelos, os celulares da Samsung. A gente recebia o software pronto e a gente não sabia o que tinha entrado, o que tinha saído. Não sei se para desenvolvimento era a mesma coisa, mas para QA era direto isso. A gente abria bug que não era bug, a gente não sabia se um comportamento novo era o certo ou não era. Isso complicava bastante a nossa vida. E com isso também tem um efeito colateral do teste ser feito só no final do ciclo de desenvolvimento, que é a questão de custo para arrumar bug. Porque esse é um gráfico que, se não me engano, a IBM fez sobre o assunto e a gente trouxe aqui para vocês. Se a gente acha um bug na fase de design logo no começo, ela tem um custo 1. E vocês podem comparar com se a gente achar o mesmo problema em produção, ele custa 100 vezes mais. E a gente não está falando só de tempo e dinheiro, mas de reputação também. Pode afetar a empresa dependendo do nível do bug. E aqui também vai de encontro com um outro princípio que a gente tem, que é teste inicial economiza tempo e dinheiro. Então, o cascata já não era bom para QA também porque ele afeta um dos princípios nossos. E a gente teve nisso a evolução, que é o modelo V, onde a gente tem aí sim teste em todas as etapas de desenvolvimento. O modelo V ele integrou o processo de teste ao longo de todo o processo, implementando o princípio que eu acabei de mencionar, que é de testar no início. Então, a gente tem teste unitário de integração, de sistema, de aceite, coisa que a gente vai explicar mais para frente. Mas aqui começou a facilitar já muito o trabalho de QA, porque a gente já teve teste em todas as etapas de desenvolvimento. E esse é o modelo que a gente tem hoje, que é o modelo iterativo incremental, que é a nossa metodologia ágil.
Nessa, a gente ainda tem teste em todas as etapas de desenvolvimento, só que como ela é cíclica, ela é iterativa, a gente vai, desenvolve uma parte do teste, desenvolve uma parte do software, solta, testa. Desenvolve outra parte do software, solta, testa. A gente precisa testar muito e testar rápido. Seja porque precisa testar o que acabou de entrar, as features novas, mas a gente também tem que garantir se o que já existia não quebrou por algum motivo que a gente desconhece. E isso levou muito o QA para a parte de automação, que a gente vai falar mais para frente. E também a gente começou a fazer parte de um time multidisciplinar, um time ágil, onde o QA começou a fazer parte de todas as etapas de desenvolvimento, desde definição de requisito, análise, implementação, o que facilitou ainda mais o nosso trabalho, porque a gente conhecendo o produto desde o começo, o nosso output, que são os testes, toda a documentação, toda a análise que a gente faz, acaba sendo muito mais robusta, sendo que a gente conhece tudo que está do produto do começo ao fim, desde do seu nascimento. E aqui a gente trouxe para resumir que não é só metodologia ágil que tem manifesto, mas o teste também tem, que resume bem como é que são as características de QA do teste na metodologia ágil. Então, como eu já comentei, a gente valoriza muito mais testar em todas as etapas do que testar no final. A gente valoriza, a gente valoriza prevenir bugs ao invés de encontrar. O que a gente quer dizer com isso? Coisa que a Bia também a gente já falou. Vai ter muita coisa repetida aqui, mas a gente vai bater sempre na mesma tecla. Que a gente encontrando algum bug durante o desenvolvimento, a gente previne que esse bug caia na mão do usuário, que é a última coisa que a gente quer. Então, a gente valoriza encontrar bug para prevenir do que encontrar bug simplesmente por, beleza, encontramos. Então, a gente também valoriza testar o entendimento da feature em vez de checar a funcionalidade. Não quer dizer que a gente não checa a funcionalidade, a gente checa, a gente verifica, só que o QA tem que ter um entendimento geral de como ela funciona, para a gente conseguir testar todos os requisitos do usuário, pegar algum caminho mais esquisito, testar se essa feature tem relação com alguma outra, ou seja, testar todo o contexto ao entorno dela e não só ficar com uma mente fechada, essa feature faz isso, eu vou testar só isso. A gente tem que abrir, ter uma mente aberta nessa parte também. E construir o sistema ao invés de quebrar o sistema é mais uma mudança de mentalidade, é pensar que achando bugs, melhorando o QA, a qualidade do projeto como um todo, a gente está ajudando a construir o melhor sistema possível para o usuário, com os requisitos que ele quer, do jeito que ele quer. A gente não pode mais pensar e, pô, achei um bug aqui, quebrei o sistema, legal, agora eu vou para casa feliz. Não. A gente tem que pensar que a gente está ajudando a melhorar a qualidade do nosso projeto. E, por último, é que agora o time todo é responsável pela qualidade, não é uma coisa única e exclusiva dos testadores. A gente tem um time multidisciplinar com todo mundo interagindo, com todo mundo se envolvendo desde o começo. Então, todo mundo é responsável pela qualidade. Desde quando a gente está desenvolvendo a user story, para ver se todo mundo está entendendo tudo que está escrito ali, para não sair desenvolvimento errado, até a QA que faz parte, é um validador ali, é um guardião da qualidade, mas assim, o time todo é responsável pela qualidade, não só a QA. O monólogo foi menor, acho. Muito bom. Depois o monólogo foi menor. Outro dia eu falei para ele que o monólogo estava enorme, então ele deu uma reduzida. Mas depois desse monólogo, a gente vai entrar um pouquinho nas principais atividades e processos de QA. Bom, algumas das nossas principais atividades é realizar o mapeamento dos processos e criar casos de teste. A gente pega ali os requisitos, as user stories, e analisa, com base naquilo, vai criando casos de teste que a gente vai utilizar para testar depois no ciclo e validar o software. Executar os casos de teste, como eu citei, de forma manual ou automatizada. Automatizada a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, mas faz parte também, tanto automatizar quanto rodar de forma automatizada e manual esses casos. Relatar os bugs que a gente encontra aqui no desenvolvimento. Então, assim, se a gente está executando esses casos de testes, a gente vai encontrando bugs e vai relatando aqui no desenvolvimento, sempre de forma com a maior quantidade de evidências possível para auxiliar ali. E também garantir a qualidade final do produto pensando no cliente. Como a gente já citou ali no início também, a gente tenta prezar muito em garantir que as features e as funcionalidades estão aplicadas e estão funcionais. Então, isso também é garantir uma qualidade final do produto, pensando no que o cliente deseja e espera para o produto dele. Além de criar documentações para registrar os testes e falhas. Por exemplo, a gente rodou um ciclo de 20 testes, achamos 10 bugs, isso tudo tem que ser registrado. Quais bugs, quais testes falharam, quais bugs foram encontrados. Desses bugs, todos foram fixos?
Caso algum não foi corrigido, por que não? Ele é um problema muito sério para andar para frente. Então, também é aquela documentação que a gente avisa os stakeholders que ó, esse risco aqui vai passar, ou coisas do tipo. Como eu citei, auxiliar o time no diagnóstico e resolução de problemas. Então, a gente tenta cercar o máximo possível o cenário dos bugs, colocando log, vídeo, imagem, tudo que for possível ali para ajudar com evidências, para ajudar eles, todos os desenvolvedores, todo mundo que necessita ali entender o issue e corrigi-lo como deve. E criar automação para os testes, que a gente já citou ali um pouquinho, mas isso a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Mas criar o código da automação também é parte bastante importante. E basicamente o processo de teste é assim, o requisito, eles são enviados pelo cliente. A gente recebe ali, o time de QA participa da análise de requisitos junto com o pessoal. O analista de requisitos cria user stories. Com base nessas user stories, o time de QA cria casos de teste e teste de outlines, enquanto o time de desenvolvimento está ali trabalhando já para implementar esse código. Assim que tudo isso é finalizado, ao final desse desenvolvimento, o time de QA testa o software com os test cases que já foram criados, e nesses test cases entra uma parte que o Jundura citou, de você ser criativo. Tanto o caminho ali simples, o caminho feliz, quanto test cases de áreas mais complexas, mais curiosas, que talvez o usuário não vai fazer realmente, mas a gente tem que dar uma testada. E, caso existam bugs, o software volta para o desenvolvimento corrigido. Assim que essa fase está toda finalizada, a gente automatiza esses testes que já foram rodados, que a gente sabe que está valendo, que a funcionalidade foi aplicada. Então, a gente automatiza tudo isso e volta o ciclo até a próxima user story. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos níveis de teste que existem. São esses 4. O primeiro que a gente vai falar é teste componente de unidade, que é o mais básico de todos, que é basicamente testar o código em si. Ah, mas não é isso que a gente já faz, que quando a gente coloca lá, o sistema está rodando, está nossa UI bonitinha, vocês não estão testando o código? Sim, mas o componente unidade é o mais básico de todos, tanto que, de acordo com até a literatura de QA, geralmente quem faz esse tipo de teste é o dev. E por que que eu falo isso? Porque imagina que você está fazendo um programa que você tem uma calculadora que vai somar 2 números. Teste em componente, ao invés de você ir lá na UI e colocar, por exemplo, 2 mais 2 LV4, você cria o seu código de QA para chamar o código do dev onde ele faz essa função, onde ele faz essa soma. Então, é literalmente um código para testar o código. É sem dependência nenhuma, ele está completamente isolado do ambiente, sem interligação com nada, é realmente só aquela função isolada. Por isso que a gente chama só de componente ou unidade. E de acordo também com a literatura, esse tem que ser o nível de teste que tem que ter a maior quantidade de testes possível, porque é fácil de achar e é mais rápido ainda de você arrumar. É ali direto no código. O nível de integração é um pouquinho acima. Ele pega um ou mais componentes que já foram testados funcionalmente, já viram se eles estão fazendo o que eles têm que fazer, e vê se a integração entre eles está funcionando. Então, como o teste funcional, que eu vou falar daqui a pouco, que eles fazem já foi testado, aqui a gente garante muito mais se a comunicação entre eles está rodando suave, se o que um componente espera receber, o outro está enviando certinho. É mais essa ligação entre eles que a gente testa na parte de integração. E depois a gente tem o teste de sistema, onde nós temos comportamento e a capacidade de todo o produto já de ponta a ponta. Depois que tudo foi integrado, a gente pega ali o software todo para testar o sistema, analisando sempre também os testes funcionais e não funcionais, que a gente vai tratar um pouquinho no próximo slide. E para finalizar, tem o teste de aceite. O teste de aceite tem como principal objetivo produzir informações para avaliar a situação do sistema ali, para poder ir para uso para cliente e para loja. O teste de aceite tem 4 níveis, 4 tipos. Tem o teste de aceite do usuário, onde o próprio usuário pode fazer o teste. Tem o teste de aceite operacional, onde quem vai utilizar ali no dia a dia vai testar, por exemplo, se for um aplicativo financeiro, o pessoal do financeiro que vai testar para ver se está ok ali para o dia a dia deles. O teste de aceite contratual e regulatório, onde a gente faz baseado nas normas, regulamentos e leis. E o teste alfa e beta, que é o mais conhecido. O teste alfa é os próprios desenvolvedores, o pessoal que trabalha com isso usando no seu dia a dia. E o teste beta, quando ele vai para a Play Store, por exemplo, e libera para a galera usar em beta no seu ambiente, no ambiente domiciliar, ali no ambiente do dia a dia de cada um. Bom, eu e a Bia, a gente mencionou funcional e não funcional no slide anterior. Eles são 2 tipos de teste dos 5 que a gente tem aqui, que a gente trouxe para vocês.
Eu vou explicar um pouquinho do funcional e não funcional, que eles são basicamente irmãos. Basicamente assim, o teste funcional ele verifica se a aplicação faz o que ela tem que fazer e o não funcional se ela faz bem o que ela tem que fazer. Mas como assim? Imagina que você tem uma janela, que você tem um botão de X ali para fechar a janela. Esse é o requisito. Se você clicar no botão e a janela fechar, ele fez o que ele tinha que fazer. Então, o teste funcional está ok. Agora, se você clicar e levar, sei lá, uns 10 segundos para fechar, isso é um teste não funcional. E a não ser que esteja no requisito, ele pode levar até 10 segundos para fechar, em tese seria um bug, porque não é um comportamento que o usuário queira demorar 10 segundos para fechar alguma coisa. E a gente costuma falar muito que o teste não funcional muitas vezes é menosprezado sobre o funcional, porque geralmente o pessoal preocupa só se a aplicação está funcionando, fazendo o que ela tem que fazer. Não preocupa com questão, por exemplo, de performance, acessibilidade, experiência do usuário, que são questões que afetam o usuário tanto quanto o funcional. Hoje em dia, para quem é mais gamer aí, a gente está vendo inúmeros jogos que estão saindo com problema de performance. Basicamente um teste não funcional ali que ou o pessoal não fez direito ou ignorou, não sei, mas está vindo muito problema, muito game com problema de performance por aí. Existem também o tipo de teste que é a validação de bugs. Acho que esse é bem básico, né? A gente reporta um bug, o bug é corrigido, então ele volta para a validação. Mas não é só testar ele de novo e garantir que ele foi fixo. É também verificar ali toda a redondeza de onde ele aconteceu, para se deu algum side effect, se algo diferente aconteceu no software após as fixes. Nós temos também o teste de regressão, onde a gente testa toda a aplicação, de ponta a ponta, desde a primeira implementação que teve até a última. Então, esses normalmente são testes bem longos, são ciclos demorados e longos, então normalmente não é rodado com tanta frequência, mas é bastante importante, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, realizar um teste de regressão para ver como está o software. E o exploratório. O exploratório é você explorar, mas não de qualquer jeito. Não, é só sair explorando. Não, você tem que ou conhecer muito bem o software que você está testando, conhecer toda a regra, todos os requisitos, ou você conhece muito bem algum rival, algum concorrente, e com base nisso você testa o seu ali, tentando entender problemas que pode ser que aquele lá é melhor e aqui está pior. Talvez seja um tipo exploratório. Exploratório, na verdade, tem alguns tipos, mas os mais famosos ali que a gente usa é esse. Ou você conhecendo muito bem os requisitos, ou algum concorrente ali que a gente usa como base. Exploratório também é muito usado quando o projeto que você está não tem alguma documentação específica mostrando como que funciona. E aí vai explorando para tentar entender. A gente usa exploratório para conhecer o software já quando não tem documentação. Mas o ideal é você conhecer bem, que daí você sabe dizer onde é um bug e onde é um requisito, aquele funcionamento. Então, o exploratório ele pode ser feito de diversas formas. E a gente mencionou, acho que 2 princípios até agora, né? 2 princípios até agora. E assim, a gente não tirou os princípios do nada, assim, a gente sonhou com eles. Porque existe uma certificação de teste, uma certificação internacional de teste, que é a CTFL, que a gente chama. A gente tem a mais básica dela, que é a Certified Tester Foundation Level, que ela é a base para todas as certificações de teste que a gente tem. Ela está sendo a base para muita coisa que está na nossa apresentação aqui. E ela é essencial para as abordagens e práticas de software que a gente tem ultimamente. Ela é reconhecida internacionalmente. O que a gente faz aqui no Brasil é um braço da certificação internacional. Ou seja, a gente tem a certificação aqui, muita gente de QA tem. A gente tem um grupo de estudo focado em tirar essa certificação, ajudar o pessoal a tirar. Então, se a pessoa tira a certificação aqui no Brasil, se quiser, ela pode arrumar um emprego lá fora e a certificação vai valer tanto quanto. Inclusive, quem vos fala tem que ser teste, né? A gente é certificado já. Ela também, nós 2 temos. Está tendo uma prova agora. Isso. O CID aqui em Campinas, o CID é o local de prova, né? Não tinha local de prova em Campinas, o CID se filiou. Está tendo uma prova agora no auditório, o pessoal que fez a prova básica, que é de 1 hora, já terminou. Meu gerente está lá ainda, que ele está fazendo uma, então... tem provas longas, provas de até 3 horas, provas de 1, então o CID é o ponto aqui em Campinas. Vocês verem a importância, tem gerente fazendo essa certificação. Mas aí só terminando também, esse Foundation Level é a base, mas a gente tem certificação de como fazer teste em ambiente ágil, como fazer teste de usabilidade, como fazer teste em games, como fazer teste de IA. E tem uma árvore
E tem possibilidades. certificações também mais voltadas para você se tornar talvez gerente ou supervisão de teste também. Tem alguns níveis mais avançados até mesmo, não só para a parte técnica, exatamente, especificamente. Então, é uma certificação bastante importante para a gente, isso aí. E prova que QA não é só coisas inventadas, apertar botão, a gente tem toda uma base por trás. A gente não tira as coisas da mente, por mais que pareça. Se fosse, a gente estava rico. Bom, e finalmente chegamos na automação, que a gente ficou falando várias vezes que, mais pra frente a gente fala sobre. Muito bem, chegou, o mais para frente chegou, virou realidade, né? O futuro chegou aqui. Eu trouxe aqui algumas ferramentas e linguagens, alguns exemplos de ferramentas e linguagens utilizadas pelo time de QA do CID. Assim, são as ferramentas que eu sei que o pessoal utiliza por aqui. Eu não vou citar quem utiliza qual, porque aí vocês vão me pegar. Eu não sei tão especificamente. Mas são ferramentas que realmente são utilizadas aqui no dia a dia de QA dentro do CID. Mas, né, automatizamos. Não! Pô, não descansar, não pode? Não é para eles saberem disso. Não? Não, mas é brincadeira, pessoal. A gente brinca, né, que automatizou, pode pôr o pé na mesa, não precisa mais nada, mas não, é bastante trabalhoso automatizar. Às vezes a gente faz automação. Normalmente a gente começa automatizando as features antigas, que sofrem poucas alterações. Quando o projeto é maduro o suficiente para isso, que a gente tem features que entrou faz meses, a gente sabe que ela está ok, não está mais sofrendo alterações, essas que vão ser automatizadas primeiro, e depois a gente vai vendo o restante assim que elas vão ficando estável. Em alguns projetos isso não é possível, porque o projeto às vezes está ali, tem muita mudança, ele não é tão maduro ainda, então a gente vai automatizando e precisando fazer muita manutenção ali às vezes. Mas o grande objetivo ali da automação é reduzir o tempo de execução. Então, por exemplo, como a gente citou ali vários processos que a gente tem que fazer, né? E dentro desses vários processos, a gente precisa de tempo para fazer eles. Então, enquanto a automação muitas vezes está rodando ali o teste, está rodando um ciclo para mim, eu estou me concentrando nessas outras atividades ali que muitas vezes a gente tem que fazer também. Às vezes o ciclo manual dura, não sei, 4 horas para rodar. A automação às vezes consegue fazer em uma. Então, isso reduz bastante o tempo de execução ali, ajuda muito. E o erro humano também, né? A gente reduz muito o erro humano. Porque às vezes você está na semana aí rodando vários ciclos na sequência, mas você, esse ciclo, por exemplo, de Smoke ou Sanity, você já está acostumado a rodar, você roda com muita frequência, ele é curto, ele é rápido. Mas quanto mais frequente a gente roda, mais a gente se acostuma a ele. Às vezes você nem lê mais muitos steps e sabe como é o fluxo. Então, isso pode gerar um erro humano em algum ponto. E a automação não, ela vai seguir sempre aqueles steps, ela com certeza vai pegar qualquer detalhe que tinha sair dentro desse padrão ali. Como eu disse, né, concentrar essas atividades é um objetivo muito grande nosso. E o feedback rápido sobre o funcionamento. Porque se ela roda em até em uma hora eu vou ter uma noção que as funções mais básicas do software estão ok. Porque a gente tenta automatizar sempre os piores, os cenários principais do software. Não todos, que é impossível automatizar todos, e tem coisas que nem é possível. Então, assim, a gente pega ali o principal de cada área para ter um feedback rápido. Essa área aqui, o caminho feliz aqui está rodando bem ainda, está bacana, continua. Então, a gente consegue ter um feedback muito rápido. Isso é muito importante, porque tem projetos que tem release todo dia, 2, 3 vezes por semana, então esse feedback rápido. E a gente precisa automação ali, às vezes, tem projeto, pelo menos aqui em NC, que eu tenho esquecimento no momento, que roda a automação, um ciclo básico ali 2 ou 3 vezes por semana. Então, assim, a automação é bastante importante para esse feedback rápido em vários projetos. E, bom, a automação tem esses pontos positivos que a Bia falou. O botar o pé para cima a gente quase não faz, vocês podem ficar tranquilos. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas tem algumas dificuldades também que a gente precisa considerar quando vai falar de automação. A primeira é que o QA precisa de tempo para fazer a base e depois manter ela. Por que eu falo isso? Se você deixar para começar a fazer sua automação com o projeto já andando, pode ser que você tenha outras prioridades, o negócio já está correndo, você precisa só fazer o teste ali, ver se ele passa, beleza. E com o tempo, à medida que forem aparecendo mais testes, você não vai conseguir fazer uma manutenção, mudar seu código de um jeito para que ele fique escalável, para que cada vez que apareça mais testes, mais linha de código, seja mais tranquilo para você adicionar essa feature lá. Vai virando uma bola de neve. Então é bom que sempre no começo a gente tenha uma gordurinha de tempo a mais para já fazer essa base, para já fazer tipo um template. A automação vai rodar assim, ela já está escalável. Se a gente precisar adicionar alguma coisa, 1, 2 linhas de teste contra
15 que a gente vai ter que fazer no futuro. Então, tempo é uma coisa muito importante. Dificuldade também, como a Bia falou, pode ser que o projeto não esteja muito maduro e o código pode ser que mude. Seja que uma feature entrou, seja que teve uma mudança de UI, uma mudança de estrutura, e a gente precisa lidar com isso. E já está ligado também com o primeiro ponto, que se isso acontecer constantemente, se o seu código já estiver organizado, tá falhando, tá faltando uma palavra que faz tempo. Se o teu código estiver organizado, você consegue fazer essa mudança muito mais tranquilo, de modo muito mais suave do que se não tivesse. E, óbvio, a gente precisa ter conhecimento técnico. Tem todas aquelas ferramentas que a Bia comentou no primeiro slide, que mostrou, na verdade, mas a gente já está aqui com quase 40, 50 minutos de apresentação. Eu tenho certeza que já apareceram outras linguagens, outros frameworks. Então, que o QA precisa sempre ficar de olho, aprender a programar, Git, se aparecer alguma feature nova na ferramenta que pode ajudar, a gente precisa ter esse conhecimento técnico para conseguir manter a automação e melhorar ela. Surge coisa nova o tempo todo, então, assim como os devs têm que estudar muito para ter conhecimento técnico, a gente também tem, não no mesmo nível que deve, provavelmente, mas tem que ter um conhecimento técnico alto também. E a gente também agora vai desmistificar algumas coisas com relação à automação. Primeira, que ela não é bala de prata. Então, assim, se seu projeto roda automação, não é porque isso está acontecendo que você está tudo lindo, maravilhoso, não tem bug, não está escapando nada, está tudo coberto. A gente fala isso porque pode ser que, em alguns casos, a automação não vale a pena. Pode ser que tenha algum caso que seja muito custoso ou um esforço muito grande para fazer a automação, para um resultado muito pequeno, para alguma feature que você sabe que ainda vai mudar muito, que você quase nunca vai rodar aquela automação naquela feature. Então, existem casos que também não é possível automatizar. Você olha para o que está acontecendo ali, você bate o olho e fala, não tem como. Não tem ferramenta, não tem nenhum framework, tool que impossibilite automatizar. Você pode perguntar para qualquer QA, ter 100% dos testes, todos os testes que você tem no seu repositório automatizados, é praticamente impossível. E também, a automação não mata o teste manual. Esse é mais um receio de QA mesmo, de gente que não gosta de programar, tipo eu. E a gente costuma falar que do mesmo jeito que o Kindle não matou o livro físico, a automação não vai matar o teste manual. Seja por própria definição, o objetivo que a Bia falou alguns slides atrás, que é liberar a gente para fazer outras atividades, e essa atividade pode ser um teste exploratório, fazer um teste manual numa feature nova que entrou, que a gente precisa fazer com mais cuidado. Então, nas features que não dá para automatizar. Nas features que não dá para automatizar. Então, o teste sempre pode ser que boa parte do escopo de teste do projeto seja automação, mas vai ter aquela parte manual, graças a Deus. Isso nunca vai mudar. E a gente trouxe um último princípio aqui, que é o paradoxo do pesticida, que fala que se a gente rodar o mesmo teste over and over, ele não vai achar novos bugs. Ou seja, a gente sempre, se você estiver rodando a sua automação, se você não mudar ela pode não achar bugs, mas não quer dizer que não existem bugs para serem encontrados. Então, você tem que ficar de olho sempre em manutenção da sua automação, mudar os dados de teste, melhorar ela de acordo com como está o andamento do projeto, para evitar o paradoxo do pesticida, que se você deixar ela rodando ali sempre do mesmo jeito, você pode ter certeza, uma hora ela vai parar de achar bug e não é porque não tem. É só aquele caminho que ficou livre, né? Você passou sempre no mesmo lugar e os bugs estão ao redor ali escondidos. E aqui a gente tem o QA moderno. O que seria o QA moderno? É o QA que a gente espera que precisa para o futuro. Então, isso aqui também fazendo um gancho para quem sabe, ele teve o QA Day em outubro do ano passado e a gente apresentou um pouquinho do QA moderno. Eu ia falar isso, não. Então, é um gancho do QA Day que a gente apresentou em outubro. O QA moderno ele tem que ter conhecimento em programação, como a gente comentou, a gente tem bastante... Eu sou contra? Ele é contra, ele me interrompe. Eu era contra, eu peguei um gostinho para automatizar, então tem que ter conhecimento de programação, tem que estar sempre estudando linguagens novas, frameworks novos, libs, o que for necessário ali para melhorar o código. DevOps, Git, CI/CD, né? Automação em pipeline também é algo que, para o futuro ali, para ficar cada vez mais rápido, os testes também vão ser necessários. Metodologia ágil, que, né, como a gente trabalha em ágil, Scrum, Kanban, porém, sai linguagem, tecnologia nova todo dia, essa coisa nova. Então, assim, cada vez mais ágil. A gente não consegue mais sair do ágil. A gente vai provavelmente
entrar em modos ainda mais ágeis que nós já estamos. Conhecer os processos. É muito bom a gente saber toda essa parte técnica, saber programação, saber fazer um código, saber todas essas libs, mas a gente tem que saber a teoria de QA também. Saber o momento exato de criar um teste, por que você está criando aquele tipo de teste, em qual momento vai dar um ciclo, qual tipo de ciclo. Então, saber todos os níveis e tipos de teste de forma bem teórica e dentro de QA também é muito importante ali para o QA moderno no futuro. E a gente precisa também ter conhecimento de todo o produto. Vamos dizer assim, a gente precisa aproveitar que agora a gente está incluído numa metodologia ágil, num time multidisciplinar, que a gente está incluído desde o começo da definição de requisito, e conhecer o produto do começo ao fim. Porque, como eu falei, isso é algo que melhora muito o nosso output. A gente conhece o projeto, a gente sabe o que é bug, o que não é bug, as partes críticas, aonde atacar, a hora de testar e tudo mais. Facilita muito para o QA hoje conhecer o produto como um todo e até dar pitaco. Porque a gente tem que ter uma mentalidade o que é melhor para o usuário. Então, a gente conhecendo todo o produto, a gente pode adaptar com aquela parte ali, eu acho que não é bem o que o usuário quer, não. Essa parte pode ser que fique um pouquinho... Uma mentalidade bastante crítica, né? o olhar crítico, que nem eu comentei. E hoje, como também já falamos, a gente é um membro igual do time. Antes, a gente não é só um time de QA que é meio, digamos, contratado para ir lá e testar aquele projeto acabou. Hoje a gente tem hoje que os QA se movem, a gente se move para dentro do projeto, a gente mora dentro do projeto, a gente está lá o dia inteiro, semana toda, o ano todo. Então a gente é um membro igual do projeto como qualquer outro, tanto responsável pela qualidade quanto o resto do pessoal. A gente também precisa fazer o que a gente está tentando fazer aqui nesse Seed Talks, que é propagar a cultura de qualidade. Por que teste é importante, por que QA é importante, para todo mundo ter essa responsabilidade de não deixar tudo na mão de QA. A gente também já tem um olho crítico durante todo o processo. E, óbvio, a gente precisa estar constantemente aprendendo. Existem linguagens novas, ferramentas novas. Para QA, hoje em dia, está começando a aparecer ferramenta que tem IA embarcada para facilitar nosso trabalho. Então, a gente sempre tem que ficar de olho em tendências de QA para ver se a gente consegue trazer alguma coisa que pode ser útil para o projeto. E, para finalizar, vamos voltar ao começo, como diria Dark, o começo é o fim é o começo. Voltando aos mitos que a gente colocou lá no começo, espero que a gente tenha conseguido desmistificar eles. A gente mostrou que QA não é apenas testar, a gente mostrou aqui apenas alguns dos processos que a gente tem, mas a gente não só aperta botão, a gente faz relatório, a gente cria automação, a gente analisa os bugs que a gente abriu, que a gente não abriu, que o usuário abriu e por que a gente não achou esses bugs. A gente tem todo um processo interno que a gente não teria tempo de falar aqui hoje. A gente mostrou que a gente não apenas acha bug e não quebra o código. Isso é quebrar o código, mas assim, é efeito colateral, mas a gente está trabalhando para melhorar o processo, para melhorar o projeto. Quality assurance necessário desde o começo do ciclo, porque quanto mais cedo a gente achar os problemas, mais rápido, mais fácil e mais barato vai ser para arrumar. Não é fácil, porque não é fácil, a gente garante para vocês, tanto de coisa que a gente falou e deixou de falar. E, por último, a gente adiciona valor no projeto e no produto, porque agora não falando como um time exclusivo de qualidade, se a gente difundir essa política para todo o time, a gente cuidar da qualidade desde o começo, a gente mitiga muitos problemas que podem chegar para o usuário final. A gente garante que o software está saindo exatamente do jeito que ele quer. Vamos aproveitar que a gente está numa metodologia ágil, a gente tem comunicação constante com o cliente. É isso que você quer, é isso que você não quer e tudo mais. Então, cuidando dessa parte de qualidade, a gente adiciona valor e faz exatamente o que o cliente está querendo da gente e não ficar decepcionado. E como alguém que não era da área de TI, que cheguei aqui, né, como designer, eu posso realmente dizer que não é fácil. Eu tive que fazer tudo do zero desde que eu cheguei, não foi fácil. Bom, para finalizar, a gente pediu alguns depoimentos de algumas pessoas que trabalham ali com QA ao longo do dia a dia. Então, vou passar um videozinho aqui para vocês, pessoal. Espero que o áudio funcione. Hello, Seed team. I'm glad to hear that you guys have a good workshop today to discuss quality. Since last year, the NCQA team has prepared and executed many activities to improve the product quality, and I believe the part of them already show result.
This year, I believe we can do more and step up when PM, Dev, and Design work together with the QA team. I wish these times will be very valuable to everyone. Thank you. Olá, pessoal! Eu, como PM da área de Windows, vejo o time de QA como um braço do time de desenvolvimento. Então, para mim, é como se fosse uma única equipe, um time só, não faço distinção entre desenvolvedor ou testador. Para mim, é uma única equipe que a gente tem um objetivo comum, que é entregar a aplicação com qualidade lá no final do ciclo. Então, inclusive, muitas vezes a gente usa o mesmo board Kanban, que passa pelas colunas de desenvolvimento, code review, automação e o teste em si, aonde a gente valida, né, que a aplicação está pronta para ser entregue para o nosso cliente final, que é a Samsung. Então, gente, QA mora aqui no meu coração. Obrigada por tudo. Ai, tem make-off? Nossa, que top. Quem mais? Tá gravando? Eu já posso começar? Aí vocês depois cortam, né? Isso, porque o Léo falou que vai cortar só as partes boas. Como que eu vou começar? Assim? Pode ser talvez do começo. Põe legenda. Você vai... Você não pensou em pôr legenda? No Studio Plus dá pra editar, dá pra pôr legendinha. Acho que não ficou bom, mas é mais ou menos assim, entendeu? Deixa eu tentar de novo aqui, tá, John? Vamos lá. Acho que eu gaguejei. Dá pra melhorar um pouco mais. Deixa eu ver. Tem como pausar e assistir? Vê aqui, ó. Tá tão bonitinho. Ai, tá! Vocês podem colocar isso no meio. Grazi, você pode terminar também falando. Eu queria fazer um coraçãozinho. Você acha que no final não vai ter? O que vocês acharam desse? Eu acho que ficou muito bom, Grazi. Eu gostei. Gostando bastante. Eu gostei desse último aqui, achei que ficou maravilhoso. E o Léo falou que ia cortar suas partes boas, eu acho que ele te enganou. Foi todo make-off. Foi bug, o vídeo foi sem querer com o make-off. Mas agora a gente tem o Ivan, não pôde gravar um depoimento, mas ele deixou aqui um textinho pra gente. Elogiando ali o trabalho de QA, tem sido cada vez mais fundamental para os projetos do nível de software do Instituto. E dizendo ali que o time está em constante evolução e transformação, aumentando cada vez mais a aplicação de automação nas atividades de teste, expandindo o nível e abrangência de skill de seus membros e colocando a atividade de testes como um dos pilares de sustentação de nosso diferencial competitivo como Instituto. Então, agradecer a todos aí que mandaram um depoimento, um videozinho, algo. Inclusive a João, né? João trabalha ali com o NC, mandou um vídeo para a gente também. Obrigado a todos. Eu só queria até sair do espírito de fazer um gancho com isso que o Ivan falou, que queria todo mundo saber que já tem uns anos que a gente tem diversas iniciativas internas aqui de QA, que o Ivan falou de constante melhoria e skill dos membros. Então, a gente tem toda uma parte aqui que a gente trabalha melhoria de processo, de automação, parte técnica, parte humana. Então, o QA não é só o que vocês veem nos projetos. A gente tem toda uma parte interna aqui para melhorar nossos processos, melhorar nossas skills, seja técnica, seja soft, para entregar a melhor atividade possível para vocês. Isso até representa o porquê a gente não tem tempo de automatizar e pôr o pé na mesa. A gente faz muita coisa por trás aí para melhorar nossas skills aqui. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? É o momento. Legal. Pessoal, parabéns. Muito boa apresentação. Palminhas aqui no Reação do Teams. E agora a gente vai abrir aqui o espaço para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode levantar a mão aqui e fazer para o pessoal. Só avisando que deu um bug na apresentação antes da gente começar, que nesse slide era para a gente ter colocado 3 videozinhos engraçados de QA versus Dev. Mas o computador da Bia não quis tocar esses vídeos, não sei porquê. Então... Não foi para a produção. Não foi para a produção, a gente pegou antes. Pessoal, se não tiver pergunta, o Gabriel e a Bia vai testar o conhecimento aqui de todos. Ah, a gente tem um monte de pergunta na nossa certificação aqui. A gente faz para vocês, não é? Não. Nenhuma pergunta? Tá calmo o chat? Ninguém com dúvidas? Eu acho que teve um comentário lá no começo da Dani, que quando o Gabriel estava falando de teste de UI, ela falou que é importante o tester ter toque também. Ah, não. Aí eu lembrei do Gabriel na hora. Não, Dani, o Gabriel tem toque. Eu sou designer, eu tenho mais toque que ele. É pior que eu.
Pessoal do A gente tá projeto, coberto nessa parte. pessoal do projeto da Bia sofre mais que eu. Amo, Pessoal é de assim NC. mesmo que tem que ser. Vocês Então, estão pessoal de NC. certíssimos. Eu tô criando um monte de teste, inclusive, específico para isso, a pedido do gerente. O pessoal de NC sofre com a minha mão na minha mão. Ninguém sabe onde eles estão se enfiando, tudo bem. Eles me deram muito poder nessa área. Só nenhuma dúvida mesmo? Isso aí, galera. Tô vendo o computador do Adriel aqui pra ver. Então tá bom, pessoal. Queria novamente agradecer a vocês aí pela excelente palestra, né? Muito bom ter essa visão, né, das atividades, né, de todo esse mundo do QA. E agradecer a todos pela participação, por estarem aqui. Tivemos um ótimo quórum. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade para a gente encerrar. Só agradecer a participação de todo mundo. A gente ficou surpreso com a quantidade Muita de pessoas que veio, muita gente. Eu esperava menos da metade. Mas brigadão mesmo pela presença de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido um pouquinho melhor o que é QA, para que a gente serve no mundo, qual a nossa função. Parabéns, pessoal. Excelente apresentação aí. Fora o bom humor. Excelente. Isso, a dupla aqui tem de sobra. A gente tem que se segurar para não fazer um monte de piadinha no cara, porque ninguém entender. Então... Senão ia ter que ser de toque de 2 horas para deixar nós livres aqui. Então tá bom, pessoal. Obrigado. A gente vai estar compartilhando tanto o material como o vídeo em seguida aqui no canal. Tá bom? Obrigado, A gente manda os videozinhos engraçados no chat, Isso. caso queira ver. Isso, por favor. A apresentação. Excelente. Combinado. Beleza, pessoal. Obrigado, então, e uma ótima sexta-feira a todos. Gente. Obrigado, pessoal.